convidados hoje são Linus Lerner, maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, e Williams Costa, compositor da Sinfonia Trampolim da Vitória. Ele é músico também da Orquestra Sinfônica aqui do nosso estado. Numa noite dedicada à memória, à arte e à esperança, a Orquestra Sinfônica vai apresentar no próximo domingo o concerto Ode à Paz, entre a memória e a esperança, no Teatro Riachuelo. O concerto marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e apresenta a primeira sinfonia composta por um potiguar. No caso, o nosso convidado aqui, Williams Costa, né? O maestro Linus e o Williams estão aqui com a gente. Bom dia, maestro. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui mais uma vez. Estamos muito honrados de poder fazer essa homenagem, né? Quando nós planejamos esse concerto era mais fim da guerra, mas na situação atual é mais uma reflexão, porque parece que nós não aprendemos com a história, né? Só aproximar um pouquinho, pronto, beleza. Mas explica pra gente o que vai ser esse concerto. Vamos lá. Então, nós temos a sinfonia, como você mencionou, Trampolim da Vitória, composta pelo Williams, e ela conta um pouco a história, né? O Brasil teve uma participação muito grande aqui com a Força Aérea, né? Trampolim da Vitória, justamente. Então, nós fizemos essa sinfonia, que agora vai ser reapresentada. Ela foi apresentada pela primeira vez na base aérea, quando foram 80 anos da base aérea. Bacana. E agora nós vamos retornar a fazer essa apresentação, porque muita gente ainda não ouviu essa peça maravilhosa que o Williams compôs. E dentro desse contexto, como eu falei, a ideia era a vitória, até terminou a guerra, vamos comemorar. Então nós temos a abertura 1812, não vamos ter canhões no Teatro Riachuelo, mas nós vamos ter, né, percussão muito grande para fazer a mímica desses canhões, e vamos ter a participação da banda da Força Aérea, justamente, vai ser um momento fantástico. E dentro disso também temos o American Salute, que é uma peça do Morton Gold, que na verdade é baseada numa canção Johnny Comes Home, depois da guerra, né, quando os soldados voltam para casa. E dentro dessa reflexão, também em função da Segunda Guerra, que foi o Holocausto, a gente tem uma peça lindíssima do Max Bruch, um solo do Diego Paixão no violoncelo, que é Coney Dre, né, que é uma peça muito de lamento, muito triste, mais ou menos refletindo sobre quanta gente, né, morreu nessa guerra. Foram 73 milhões que morreram na Segunda Guerra. E ainda também o tema da Lista de Schindler, que foi um filme fantástico, com o solo do André Kolodilk. Então a ideia ok, tivemos uma guerra, tivemos uma vitória, mas realmente existe uma vitória numa guerra, né? Depois de tantos mortos, né? Não, e a gente está vivendo várias guerras ao mesmo tempo, exatamente. Né? Então, Papa Francisco, eu tenho lembrado aqui muito no programa, que disse que a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial aos pedaços. Exatamente. De tantas guerras, tantos conflitos sérios na Europa, na África e agora no Oriente Médio, que a gente está acompanhando aí esse conflito com Israel. E eu que moro nos Estados Unidos e moro aqui, é um mundo bem interessante, porque eu tenho que voltar para lá, é uma realidade. Os Estados Unidos sempre em guerra, o Brasil nunca participou muito, nem na Segunda Guerra participou muito ativamente, na verdade. Então é muito interessante ter essas visões, né? E viajando pelo mundo você capta, por exemplo, há pouco tempo é fantástico ser americano, agora já não é tão interessante. Quer dizer, esses conflitos criam uma inversão de valores, criam problemas muito grandes. Nós vivemos, na verdade, uma guerra fria já há muito tempo, no mundo inteiro, né? É verdade. Maestro, e a música consegue cumprir esse papel de também provocar uma reflexão sobre os temas atuais e também manter viva a memória do que já passou? A música é tudo, a música é cura, a música é saúde, a música é bem-estar, a música é vibração. Nós somos seres que vibram. É o alimento da alma. É o alimento da alma, só que temos que ter acesso, né? E se nós não temos acesso, muita gente pensa que a orquestra é algo elitista é não deixar que as pessoas tenham acesso. O que acontece, por exemplo, quando ainda acontecia a guerra, o final da guerra, as orquestras, a música é que recuperou, né, um pouco do orgulho, do bem-estar das pessoas. Que juntava as pessoas. Exatamente. Né? Inclusive as que tratavam o mundo com muita divergência. Mas eu queria saber da experiência do músico, do contrabaixista Williams Costa, que faz parte
da Orquestra Sinfônica aqui. Como é que foi? Qual foi a sua inspiração para compor essa sinfonia? Primeiro foi um desafio muito grande, né? Para fazer um projeto como uma sinfonia, ela é possamos dizer assim, que é a composição no estilo macro para uma orquestra. Né? Fica apenas William, só aproximar um pouquinho. Pois não, desculpa. Pode falar. Apenas atrás de uma grande ópera, mas a sinfonia tem uma grandiosidade igual. E foi um desafio muito grande para que a gente pudesse tentar, através das notas, representar toda a história, né, que a base aérea teve nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Tive o auxílio precioso da nossa querida Tatiana Fernandes. Ela veio com toda a produtora da MAPA. Produtora da MAPA. Ela veio com toda a contextualização histórica. A parte de pesquisa, de muita discussão, né? Nós tivemos muitas discussões para entender todo esse contexto e, através das notas, expressar com a sonoridade da orquestra todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial. Não há dúvida que esse tipo de trabalho causa e provoca muita emoção. Mas o que é que você destaca nessa emoção que vocês pretendem levar ao público no espetáculo próximo domingo? Como já foi mencionado aqui, primeiro é a junção dos povos. Para relembrar um momento tão marcante na história da humanidade e, por fim, tão triste, né? Uma guerra. Mas, pela Segunda Guerra Mundial, que bom que já passou, e a gente está festejando pelo encerramento dela, através da música e da junção da boa música, feito pela Orquestra Sinfônica do Estado. E, assim, é uma emoção grande também para mim ver a Orquestra Sinfônica executando uma obra minha. E você é o primeiro, né, a compor uma sinfonia que é apresentada por uma orquestra, né, maestro? A sinfonia do Williams é interessante no sentido que ela é uma sinfonia descritiva, né? Digamos assim, como a Sinfonia Fantástica do Berlioz. Ela conta uma história através da música. Inclusive, vamos ter uma narração a cada movimento, porque essa foi, acho que o desafio que o William está falando, de colocar essa história. São 4 movimentos e cada movimento conta um pedacinho, desde o início da guerra, a invasão da Polônia, e aí tem um movimento que eu acho muito interessante, que é o que acontecia no Brasil em Natal, enquanto a guerra acontecia, né? Nós temos a calça jeans, a Coca-Cola, os amores acontecendo aqui em Natal, festa, né? O Brasil continua no forró, é o carnaval que a gente diz, enquanto a guerra acontecendo, né? Porque o Brasil não teve essa participação mais ativa, né? E mesmo a base aérea aqui servia apenas como um trampolim, né? Então era muito interessante, tanto que hoje nós temos esse legado, o nome do Williams. É um pouco... É o Williams, né? Desse momento, né? Herança, né? Eu me divirto com os nomes aqui em Natal da origem americana misturado com o português. É divertido. Nunca vi no Brasil. A história mesmo do próprio forró, né? Que era a festa... Olha, vai ter baile, forró. Forró é para todos, né? E aí ficou forró. Um dos movimentos que o maestro citou agora, que é o terceiro movimento da sinfonia, dá uma citação justamente disso aí. Do forró. Isso. Enquanto à noite estava todo mundo na festa, a guerra estava acontecendo. Então, a sinfonia, ela retrata sobre isso aí também. Que bacana. E tem o quarto movimento, qual é, que você falou? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro que eu falei. Mas todos os movimentos têm um momento de tensão muito grande, né? De dramatização, né? Me lembra um pouco o Otto Schwartz, que eu estava falando no ensaio, inclusive ontem, que é um compositor vienês, que ele compôs uma obra, né, também baseada na guerra, o diário, né, a história de Anne Frank, né? E me lembra muito quando vem o terceiro, né, o Reich, a polícia buscando a família. Tem esses momentos de tensão, de dissonância, e o Williams teve muito sucesso em representar esses momentos. Eu acho que é imperdível, tem que ver tem que ouvir essa sinfonia. Vai ser no próximo domingo, às 19 horas, no Teatro Riachuelo. A entrada é gratuita, né? Amanhã abre um lote no Simpla, eu não sei...
pode buscar lá na USRN, mas eu creio que às 9 da manhã, né? Alguma coisa assim. E depois tem, no próprio domingo, 1 hora antes, tem mais um lote de 300 ingressos. Só chegar lá e fazer fila. Mas é pago? É gratuito, É gratuito. né? Tá. Sempre É só pra gratuito. controlar o Orquestra do público, né? Estado. Mas precisa só se registrar lá, né? Fazer... No Simpla amanhã e no domingo, a partir das 18 horas, 1 hora antes do espetáculo. Porque as pessoas reclamavam que nunca tem ingresso. Uma vez nós tivemos 9.000 pessoas buscando 1.500 ingressos. Que coisa, olha aí. Olha o interesse do público, Exatamente. né? Aquilo que o senhor estava falando ali no início, de que você considera a música de orquestra uma coisa elitista, clássica, distante do público. É, às vezes, desconhecimento das pessoas, né? Total. Eu vou trazer um exemplo aqui que até hoje me emociona, porque eu que rejo no mundo inteiro, nunca vi algo assim numa cidade que não tem uma tradição muito grande. Vamos dizer, no Rio Grande do Sul, a orquestra tem quase 100 anos, então é muito mais uma descendência europeia do que aqui. Mas aqui tem um gosto muito maior, uma juventude que participa. Quantas jovens e crianças vêm, eu nunca vi orquestra, nossa, não vou perder um concerto. Nós fizemos a Sinfonia em Ré menor do César Franck, que até os músicos ficaram meio assim, mas essa sinfonia, meio wagneriana, apesar de ser composta por um francês. Eu digo, não, relaxem que vai sair. Saiu tão bonito que no final, nem eu acreditei, as pessoas cantando as melodias da sinfonia, que não são nem Eu me lembrei da época de Verdi, que as pessoas iam ouvir a ópera e saíam cantando as áreas, um trecho que ficava na memória. Quer dizer, tamanha a memória musical do Potiguar, o interesse que uma sinfonia como a em Ré menor, que não é uma coisa tão popular, as pessoas saíram cantando. Isso é fascinante. Só para reforçar o serviço, Maestro, o primeiro lote online disponível na sexta-feira, a partir das 9 horas no Simpla. Okay. Cada pessoa pode pegar 2 vouchers. Lembrando que para acessar, no dia tem que chegar entre 17h30 e 18h30 para retirar o bilhete e levar 1 quilo de alimento não perecível. Perfeito. Olha, eu acredito que um espetáculo, e já acompanhei alguns, é preciso uma sintonia, já que a gente está falando de sinfonia, com o público. O público é educado, chega no horário certo, acompanha, as intervenções acompanham o ritmo do espetáculo. Explica para a gente essa experiência de reger os músicos e também ter essa sintonia com a plateia. Olha, tem maestro que não gosta que o povo aplaude no meio de um movimento, né, da sinfonia, por exemplo, entre movimentos. Eu não tenho problema com isso, porque o aplauso é uma coisa absolutamente do momento. Então, se aplaudir é porque gostaram, é porque sentiram. Às vezes eles aplaudem, às vezes não. Eu acho isso fascinante. Nós nunca dissemos, eu nunca pedi, eu nunca parei, não aplaudam entre movimentos, né? Porque existe toda essas coisas do passado, né? Se a pessoa sentiu vontade de aplaudir, aplaude. Super educado. Às vezes tem uma criança ou outra que eu sempre digo, o show é aberto, não tem limite de idade, mas se você traz uma criança que vai chorar, que vai gritar, né, sente lá no fundo para se retirar no momento que a criança... Porque atrapalha a audição dos outros, momento, né? Da birra. Mas um povo educadíssimo, um povo que aprecia sem a gente precisar fazer nada. Isso aconteceu naturalmente. Essa é a visão do maestro. Agora eu quero saber do músico, do contrabaixista. Como é que é essa relação com a plateia? O que eu tenho observado nos nossos concertos, que isso tem me deixado muito feliz, além de ser um público educado, é um público interessado. Bacana. Isso é muito importante para nós, porque para nós músicos é chato, o termo talvez nem seja isso, mas é desgastante para nós, tanto esforço que é para levantar um trabalho como esse concerto que a gente está fazendo, que diga-se de passagem, mas não teve pena da gente. Eu não entendi. Não teve pena da gente porque... É muito difícil. Sim. Mas, assim, é desgastante você estar no palco e observar que o público não está interessado no trabalho que está sendo executado. Sim. Às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece. Mas tenho notado que o público natalense, desde o tempo que eu participo da orquestra, é um público interessado e tem se tornado mais à medida que tem passado. Claro que tudo isso é graças a uma educação musical, que tem um trabalho de educação que tem sido feito ao longo dos anos. O maestro Nins tem feito um trabalho fantástico à frente da orquestra em termos de educação musical e contextualização musical, que eu acho isso muito importante para o público. Eu tenho a obrigação de saber tecnicamente, historicamente, a obra que eu estou tocando. O público não tem essa obrigação.
mas ela tem o direito de saber. E o maestro ele tem feito um trabalho muito bacana, desde que ele chegou à frente da orquestra, em contextualizar aquelas obras. Então, quando o público assiste aquela obra contextualizada, ele ouve com outro ouvido. Tem uma história ali a ser contada. Ele ouve com outra perspectiva. Até uma curiosidade que eu estava tendo desde o início da entrevista, você falou da questão da pesquisa. É muito trabalho, você falou também da questão da cobrança do maestro, é muito trabalho para elaborar essa sinfonia, muito trabalho extenso, longo, como é? São muitas noites. Assim, para que a gente possa chamar de sinfonia, a gente tem que obedecer uma estrutura que já existe historicamente, né? A sinfonia, ela é uma estrutura, ela não é um nome. Ela é uma estrutura de música, né? E dentro dessa estrutura macro, existem umas estruturas mínimas que nós chamamos de movimentos. Cada movimento tem Me fugiu a palavra, mas me ajuda aí. Tem uma forma. Uma forma, né? Tem enfim. É um procedimento, tem que compor certas regras. né? Isso, tem certas regras a seguir. Pra Então, poder chamar características, né? para que a gente possa chegar a esse formato, isso dá muito trabalho, porque você tem que juntar as notas com a ideia musical e transformar nessa estrutura. Quanto tempo para fazer isso? Eu ainda digo que foi um tempo muito rápido. Eu compus essa sinfonia em 2 anos. 2 anos e foi rápido. E eu acho que foi rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. Eu queria saber, nesse momento final da nossa conversa, como é que está a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, suas limitações, agenda, enfim, me fale, maestro. Sobrevivendo, porque nós tivemos, antes do ano passado, nós tínhamos concertos, né, mensais, ou ao menos 9 meses de concerto no ano, às vezes mais de às vezes concertos didáticos, e agora nós estamos sobrevivendo porque o quadro da orquestra está muito desfalcado, reduzido. Nós temos, em vez de 72 músicos, que seria o ideal, né, o mínimo, uma orquestra de tamanho médio, de porte médio, nós temos 28 músicos hoje. Ou seja, são funcionários. 70 músicos do palco? Sim, mas a maior parte hoje são contratados. Então, nós precisamos, uma defasagem muito grande, a orquestra precisa fazer um concurso urgente. São 28, para né, recolocar as vagas dos aposentados, né? As pessoas se aposentam. A governadora já autorizou, a governadora Fátima Bezerra já autorizou esse concurso? Já fizemos várias reuniões, estamos buscando isso, agora um grupo de trabalho, como vamos fazer isso, porque, na verdade, é só a recolocação das vagas, né? Nós não estamos pedindo nada extra, novo. As pessoas se aposentam, como eu disse, e já desde 2005 que não existe concurso da orquestra. Então, é muito tempo, 20 anos sem concurso. Você falou em sobrevivência a partir das leis de incentivos são importantes. Sim, é o que nós estamos fazendo. Lei Câmara Cascudo, nós temos as leis hoje que, né, o patrocínio de algumas empresas que mantém hoje esse quadro da orquestra funcionando. Mas não temos concerto todos os meses esse ano, infelizmente. Esperamos no ano que vem retornar essa agenda completa. Porque as pessoas perguntam toda hora, pô, cadê o concerto? Vai ter concerto? O que está acontecendo, né? E a gente não tem uma resposta. Eu queria agradecer a presença aqui do maestro Linus Lerner, ele que é maestro, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Ele não cuida apenas da nossa orquestra, ele tem mais 2 orquestras, pelo menos, né? Isso, uma nos Estados Unidos, a Orquestra do Sul do Arizona e a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, além de festivais e como convidado no mundo inteiro. E conversamos também com Williams Costa, compositor da Sinfonia Trampolim da Vitória. Essa sinfonia vai ser apresentada no próximo domingo no Teatro Riachuelo, 19 horas. A entrada é gratuita, precisa só se cadastrar no Simpla e para participar e acompanhar esse concerto que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra e é a primeira sinfonia composta por um potiguar. Obrigado, Linus. Obrigado, William. Parabéns e sucesso na apresentação do próximo domingo. Muito obrigado.